Dando continuidade aos trabalhos, para a apresentação do diagnóstico sobre grandes obras paradas, compõe a mesa a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Maria Iracema Martins do Vale. O secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Richard Paikin. O diretor de projetos do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, senhor Igor Caires Machado. E o secretário de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do Tribunal de Contas da União, senhor Bruno Martinello Lima. Tem a palavra o Dr. Richard Paikin. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Uma grande alegria poder compor essa mesa ao lado da eminente conselheira Iracema do Vale, que gentilmente me passou a coordenação da mesa, agradeço. Como todos ouviram das palavras do eminente presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, né, o diagnóstico sobre as grandes obras paralisadas foi uma das plataformas apresentadas no início da gestão de Sua Excelência. E aqui eu vou fazer um breve histórico. Em outubro de 2018, no Supremo Tribunal Federal, houve pela primeira vez uma grande reunião entre Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Contas da União, presidentes dos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, com o objetivo de coletar dados a fim de que possa haver um levantamento das grandes obras paralisadas pelo país. Na oportunidade, houve um grande pacto, uma coalizão de esforços para mapear as grandes obras que estão paralisadas no Brasil, e se entendeu que tanto o judiciário como os tribunais de contas precisavam, então, verificar quais seriam esses casos, a fim de que se pudesse, em seguida, realizar um planejamento para a solução desses casos. Então, iniciamos, a partir daí, um diagnóstico. Tanto os tribunais de contas, juntamente com a Tricom, realizaram um levantamento, né? Inclusive, temos aqui a presença do senhor Bruno Martinello Lima, secretário de Fiscalização de Infraestrutura Urbana do Tribunal de Contas da União, que vai apresentar alguns desses números, e o Igor Caires Machado, pelo Departamento de Pesquisa Judiciária, realizou também um levantamento junto aos tribunais de justiça, tribunais regionais federais e também junto aos tribunais regionais do trabalho, a fim de verificar quais seriam essas hipóteses. Vai ser apresentado aqui um diagnóstico que não é ainda concluído, estamos finalizando esse levantamento, e agradecemos aos tribunais que nos enviaram esses dados, mas precisamos realmente complementá-los. Eu vou primeiro passar a palavra, então, ao Dr. Bruno Lima, para sua apresentação, em seguida o Igor, e, por final, queria fazer um encaminhamento às senhoras e os senhores para que possamos incluir isso dentro das metas do Judiciário. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa Dr. Richard, doutora Iracema Vale, doutor Igor Caires. Agradeço pela oportunidade, o privilégio de estar aqui para falar de um tema de extrema importância para o nosso país, um tema que repercute
no nosso dia a dia como cidadãos, e o trabalho do tribunal foi justamente fazer um amplo diagnóstico com aquilo que compete à União, como que as nossas obras públicas estão sendo executadas, onde que elas estão, quais estão paralisadas. E para começar a falar um pouquinho aqui do nosso trabalho, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Quando eu estava na faculdade, meu professor de Educação Física fez um convite para a turma participar de uma competição, uma corrida de 5 quilômetros que iria ter. E o desafio era simplesmente para participar, não precisava cumprir nenhum tempo e tudo. E no dia da competição eu cheguei com esse propósito, de simplesmente completar a prova ali, fazer uma corrida tranquila. E antes de começar a prova, tinha muita gente, muitos atletas lá, e aquilo ali foi contagiando. Eu comecei a ficar empolgado, falei, pô, vou correr sério, né, vou fazer a prova de uma maneira adequada. Mas uma voz começou a falar comigo antes de iniciar a prova, assim, cara, vamos correr para ganhar essa corrida? E eu levei aquela loucura a sério, e quando começou a prova, eu disparei a correr que nem um louco. E corri que nem um louco durante pelo menos uns 500 metros. Foi quando eu morri. E eu fiquei sem conseguir sequer andar. E aí começaram a passar por mim os atletas de verdade. Na verdade, eles já estavam à frente. Mas aí as pessoas que queriam só completar a prova, né? Primeiro as meninas, depois alguns velhinhos, por último os mais gordinhos. E eu fiquei na minha mente pensando, não basta ter boa vontade para a gente fazer as coisas. Tem que ter preparação, tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. E com obras públicas é a mesma coisa. O problema do nosso país hoje é que as pessoas às vezes têm muita boa vontade, mas elas não se planejam, não se preparam, não têm estratégia para executar, para gerenciar esses recursos públicos destinados a obras públicas, que são meios. A obra sempre é um meio para se alcançar uma política pública, e muitas vezes gestores consideram a obra como um fim em si mesmo. E aí eu queria trazer um pouquinho aí alguns dados que a gente levantou nesse nosso amplo diagnóstico. Vou pedir para passar, já que não está funcionando aqui o nosso slide. O primeiro dado ele é assustador. Hoje, há mais de 14 mil obras paralisadas no nosso país. E quando a gente pega o universo de obras que já foram iniciadas e não foram concluídas, aquelas financiadas com recursos federais, na casa de 38 mil obras, a gente alcança 37% delas estão paralisadas. E se a gente somar com aquelas obras que estão atrasadas, passa dos 50%. Então são números alarmantes que nos causam extrema preocupação. Por que as nossas obras não andam? Já foram gastos 10 bilhões de reais nessas obras que estão paralisadas. Primeiramente, isso é um desperdício de recurso público, porque você investe um montante absurdo de dinheiro que não serve para absolutamente nada, não tem nenhum usufruto, esses 10 bilhões que foram gastos. Do ponto de vista econômico, são 132 bilhões que estão deixando de ser aplicados na economia. São geração de emprego, são a própria economia girando com fornecimento de produtos, mão de obra. Do ponto de vista social, são crianças que estão fora das escolas, das creches, são pessoas que estão deixando de ser assistidas em postos de saúde, em hospitais. Do ponto de vista da nossa infraestrutura, da nossa competitividade nacional, são portos e ferrovias que impedem
um melhor escoamento da nossa produção, são rodovias esburacadas, causando mortes, muitas das vezes no trânsito. Os problemas são enormes vinculados a obras paralisadas. E os números nos trazem uma grande preocupação, o que fazer com isso? E o trabalho do tribunal não se limitou a fazer um amplo diagnóstico de onde estão essas obras, quais são essas obras, mas a gente quis avançar quais são as causas dessas paralisações. Como que a gente pode atacar as causas, em vez de sempre só levantar o problema e ser reativo? Vamos trabalhar para impedir que outras obras sejam paralisadas. E aí, no nosso trabalho, surgiu uma grande dificuldade. A gente trabalhou com 5 bases de dados, que abarcam praticamente todas as obras públicas financiadas em nosso país. E o que nós encontramos foi que somente uma base de dados apresentava as causas dela. Mas antes de passar para essas causas, vamos falar um pouquinho mais dos números, né? Isso aqui está a divisão por estado, né? Se passar mais uma, vocês vão ver que o Rio de Janeiro, ele é o campeão em termos de valores. Então, 53 bilhões de reais estão em obras paralisadas no estado do Rio de Janeiro. E em termos quantitativos, a gente chama a atenção para Bahia, Minas e São Paulo, que tem mais de 1.000 obras paralisadas. São números bastante preocupantes que a gente precisa entender as razões de como que se chega nessa situação tão alarmante e o que podemos fazer para resolver esses problemas. Pode passar, por favor. E aí, adentrando então, esse é um mapa de calor, pode passar até o próximo, que nos dá uma dimensão do percentual referente a cada estado, o quanto que está paralisado em cada estado. Só a título de registro, no Amapá, 51% das obras estão paralisadas. Então, não há nenhum caso de sucesso, não tem nenhum estado, por exemplo, com menos de 20% de suas obras paralisadas. Então, o nosso país não tem nenhuma política pública, não tem nenhuma forma de transferência que está rodando bem, o que causa extrema preocupação com o nosso tipo de gestão. Há muita boa vontade e pouca preparação, pouco planejamento, e é isso que a gente identificou nas nossas causas, né? Somente a base do PAC, que representam 3.000 obras paralisadas, apresentava a causa da paralisação. O gestor era obrigado a informar quais eram essas causas. E aí apareceram essas principais: problemas técnicos, 47%, abandono de empresa, 23%, orçamentário financeiro, 10%. E aí surge um grande problema. O que são problemas técnicos? Isso não me diz nada. O abandono da empresa é uma causa? Não. Por que a empresa abandonou? Ela não teve capacidade técnica, ela não teve fôlego financeiro, ela entrou numa disputa e não concordou eventualmente com as decisões de alteração de projeto? Orçamentário financeiro, faltou o recurso financeiro? Faltou a alocação orçamentária? Foi atraso? Não foi o pagamento? Então, essas causas, elas não são causas. E aí, entrando na indicação que os gestores fizeram, apenas 3% das obras foram indicadas como causa atuação de órgãos de controle e outros 3% como atuação judicial. Mas também órgãos de controle e o Poder Judiciário, eles atuam, isso não é uma causa, isso é uma consequência. Geralmente há diversas irregularidades ali por trás. No caso do TCU, por exemplo, apenas 6 obras nesse universo de 3.000 foram indicadas ao Congresso para paralisação. 6. E nessas 6,
são superfaturamentos, são projetos num grau de deficiência tão grande que você pagaria 30%, 40%, 50% a mais pelo valor de uma obra. Faz sentido não indicar paralisação para uma obra dessa? A gente poderia deixar que, eventualmente, a população pagasse tanto a mais por uma obra? E por que, mesmo sendo tão pequeno esse percentual de paralisação relacionada a órgãos de controle e ao Poder Judiciário, é importante a gente falar disso? O primeiro ponto é para a gente saber dialogar nos diversos pontos de contato que a gente tem. Porque as pessoas lá fora, elas muitas das vezes reverberam que o problema é a judicialização, o problema são os órgãos de controle, e isso aqui são dados que mostram que isso não é verdade. E o segundo ponto é que a gente precisa, mesmo na nossa atuação, reduzir esse número naquilo que compete a nós, para que cada vez menos essa fala venha a ganhar repercussão. E aí, passando mais uma, o que o tribunal, então, a partir da decisão do seu plenário, no Acórdão 1079, fez diversas proposições ao Ministério da Economia para atacar essas causas, né? Então, hoje, não há uma convergência metodológica com relação às diversas formas de transferência. As bases, elas não são integradas, elas não conversam entre si. A alimentação do sistema não é com qualidade e confiabilidade. Muitas das vezes uma obra está considerada como execução na base de dados e quando a gente vai fazer a visita à obra, ela está paralisada, ela está atrasada. Então, há hoje uma ineficiência muito grande pela falta de informação e informação de qualidade, e uma informação estruturada, integrada, transparente. Há um outro problema sério, que não há uniformização de critério. O que é uma obra paralisada? Para um determinado ministério é uma coisa, para outro é outra. Então, eu preciso trabalhar com o mesmo critério. O que é uma obra paralisada? Todo mundo tem que estar na mesma página. Trazer dados específicos, metadados, nos sistemas relacionados a projeto. Aqueles problemas técnicos, a gente depois avançou na auditoria e fomos em 81 empreendimentos por todo o Brasil. E o que a gente identificou é que a causa primária são deficiências no projeto. É lá no planejamento, quando a gente está estudando quais são as necessidades, as demandas, quais são as alternativas, o que o projeto precisa atender. E não é gasto no Brasil tempo, recursos financeiros, humanos, com essa preparação. E é essa preparação que vai nos fazer ir para a competição com estratégia, com chance de competir num alto nível e ganhar. Fortalecer a atuação em consórcios. Outra causa recorrente foi a dificuldade dos municípios de gerenciar esses recursos. A falta de capacidade técnica, a falta de recursos humanos, falta de capacidade financeira para gerenciar, para acompanhar, para preparar. Então, no nosso país, no nosso modelo federativo, onde municípios têm muitas competências a respeito das políticas públicas, mas não têm os recursos suficientes, a criação de consórcios, a formalização desses instrumentos é muito importante. É uma forma da gente superar esses gaps. E, por fim, observância aos limites fiscais. No nosso país, a gente tem uma carteira de investimento muito superior à nossa capacidade de executar. Um trabalho, no ano retrasado, no antigo Ministério das Cidades, mostrou que eles levariam 50 anos para cumprir toda a carteira de investimento que eles tinham, sem abrir mais nenhuma nova frente, com os recursos que estavam sendo alocados anualmente. Então, são dados extremamente preocupantes e o resultado lá na frente é isso. Se não tem preparação adequada, a consequência vai ser a paralisação e vai ser esse cenário terrível que a gente vive hoje. E aí, caminhando para o encerramento, queria deixar uma mensagem.
Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Isso foi dito há mais de 2000 anos pelo Senhor Jesus e revela bem a situação de vergonha que o nosso país está passando. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra, então, a Igor Caires, para a sua apresentação. Bom dia a todos. No âmbito do judiciário, iniciamos também um diagnóstico, como o Dr. Richard já mencionou, para tentar identificar esse percentual de obras paralisadas que as causas apontadas inicialmente seriam problemas ou decisões judiciais. Pode passar? E fizemos algumas reuniões, o Dr. Richard já comentou, mas tivemos reuniões no Senado, no Tribunal de Contas, com a Atricom, com a Câmara, e de todos esses encontros, buscamos bases de dados que nos pudessem demonstrar onde localizar esses processos judiciais. Para isso, a gente começou um projeto junto com o TCU e a Atricom, de fazer um diagnóstico, tanto no âmbito do judiciário, como no âmbito do TCU e das Atricons. A Atricom, pode passar. Eu só mostrando como foi feito o gerenciamento do projeto. Nessa primeira fase, seria a fase justamente de tentar identificar como chegar a essas obras, porque cada tribunal, cada órgão tem a sua peculiaridade. No âmbito do judiciário, nossa ideia seria justamente fazer um questionário para os tribunais, para eles identificarem, no primeiro momento, onde estão essas obras e quais seriam elas. E a gente identificou, pode ir passando, nós identificamos que precisaríamos fazer um questionário e alinhamos com os tribunais de contas. Os tribunais de contas também fizeram um questionário, formulário eletrônico, e buscaram informações das obras, como local da obra, quem eram as partes, quem eram os envolvidos, qual era a tipificação da obra. E a Tricom chegou a um questionário, chegou a uma conclusão em que identificou causas iniciais dos motivos das paralisações. Como o próprio Bruno falou, as causas apontadas pelos tribunais, elas são muito diversas e não eram muito objetivas no sentido de qual a determinação judicial, como a justiça parou. Eles às vezes pontuavam que eram pendências judiciais, problemas jurídicos. Isso para as causas. Pode passar. Então, nos resultados dos parceiros, que foi a Atricom, o TCU e a CEBIC, foram os que apresentaram bases de dados e dessas bases percentuais relacionados às causas do judiciário. O TCU identificou que 3% das 14.400 obras seriam por problemas judiciais. A Atricom identificou no seu diagnóstico que 1,2% seriam de problemas judiciais. A Atricom ainda não publicou seu relatório final, então a gente ainda está detalhando, como o Dr. Richard falou, não é um relatório completo ainda nosso. E a CEBIC identificou que 2,2% de 1.000 obras paralisadas seriam relacionadas a pendências judiciais. Os números variam porque as bases são diferentes. O CEBIC utilizou 1.000 obras paralisadas da Caixa Econômica Federal, CIMAC e Ministério do Planejamento. O TCU já teve uma análise mais ampla, e inclusive incluindo as obras do PAC. E a Atricom perguntou a todos os tribunais de contas, municipais e estaduais, que identificaram essas obras. Pode passar. Fazemos um recorte especial, porque participamos, o Dr. Richard participou de uma audiência pública no Senado sobre educação especificamente. A educação é um tema muito relevante. O problema das creches e escolas é muito grande. E os dados apresentados pelas entidades parceiras e pelos órgãos de controle identificaram que cerca de 2.115 obras são relacionadas à educação. E dessas, ao menos 728 são relativas à educação infantil, ou seja, creche e escola. Pode passar, por favor. Então, dos nossos resultados parciais, nós identificamos, muitos tribunais ligaram, entrando em contato conosco lá do DPJ, e nós
tentamos identificar junto com eles mecanismos de busca desses processos. E todos identificaram uma grande dificuldade em localizar esses processos, por conta da falta de parâmetros específicos. Não tem uma classe assunto, nem movimentação específica sobre grandes obras, que seriam obras públicas acima de R$1 milhão. Existe um elevado número de processos em tramitação, ou seja, o universo de busca é muito grande. E a grande diversidade de competência de varas que podem estar ocasionando, podem ter decisões relacionadas a esses processos. Então, a gente percebeu a necessidade de ampliar os prazos. O diagnóstico teve uma primeira consulta aos tribunais, depois foi feito um contato corpo a corpo com os tribunais de maior volume de processos, para a orientação de como fazer essa busca de forma sistemática, que também foi muito difícil. Foram poucos processos localizados, porém os valores dos processos são muito grandes, com destaque para obras de 340 milhões, por exemplo, paradas em um processo só. Grande diversidade de motivações jurídicas de paralisação e a necessidade de analisar caso a caso, porque, por exemplo, chegaram processos no diagnóstico em que tinham lá o valor da causa ou do processo R$100 milhões, e quando nós entramos no processo para verificar, não era o valor da obra que era 100 milhões, era o impacto ambiental que causaria à comunidade 100 milhões. Então, saía do escopo do que nós estávamos procurando. Então, para a gente conseguir identificar esses processos, a gente verificou que praticamente todos os tribunais reportaram grande dificuldade em rastrear os processos. Alguns reportaram as sugestões de identificar os processos na origem, de criar tags ou, no caso que, como já se mencionou anteriormente, criar um assunto específico, um assunto complementar, para que esses processos fiquem com a marca e depois a gente possa fazer um rastreamento deles, um levantamento estatístico, isso para frente, né? Apenas 5 estados, faço um destaque que o Bruno, na apresentação dele, falou do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e São Paulo, coincide com o nosso maior acervo de processos, né? Então, apenas 5 estados, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia, somam juntos mais de 75% do estoque de processos onde possivelmente existem obras paralisadas. Então, a abrangência dessa nossa busca, eu estou trazendo essas informações para mostrar como tem sido difícil e como o nosso universo é grande de consulta, e por isso que a gente precisa muito do apoio dos tribunais. São mais de 2.900 unidades judiciais que podem conter decisões devido à competência de suas varas. Mais de 11 milhões de processos são abrangência de pesquisa, e até o momento, dos 58 tribunais questionados, 17 localizaram processos, 38 não localizaram nenhum processo de obra paralisada em seu estado, e 3 não informaram. Desse diagnóstico desses 58 tribunais que foram consultados, nós chegamos a um número muito baixo. E esse número, ele, apesar de ser baixo, nós temos ali pouco mais de 20 processos, são 27 processos, que somam 650 milhões de reais. São poucos processos, muitos valores. Nossa estimativa, o nosso universo, de acordo com o cenário apresentado pelos outros órgãos que identificaram as obras paralisadas, é de 2%. Então, dentro desse universo, nós teríamos que estar em torno de 288 processos, que são poucos, mas quando a gente analisa os valores relacionados a essas obras, passariam de 2 bilhões de reais. Então, isso inicialmente seriam os processos que estariam causando a paralisação. Depois nós verificamos que as obras podem não ter sido causadas, a paralisação delas pode não ter sido causada por decisões judiciais, mas hoje, após anos ou meses de paralisação, podem ter outros processos judiciais associados a essa obra. Então, pode passar, por favor, já finalizando, iríamos para a segunda fase do projeto, que seria justamente o rastreamento desses processos, o melhor rastreamento desses processos, a realização de mutirões, uma vez rastreados, para atuar nesses processos, a elaboração de metas, que é hoje a proposta nossa do encontro, e para 2020 a execução dessas metas. Basicamente, o nosso diagnóstico ele encontrou esse panorama, e para mais informações, fica à disposição do DPJ e o link que está disponível. Muito obrigado. Desse diagnóstico parcial até o presente momento, nós conseguimos extrair algumas importantes conclusões. Em primeiro lugar,
essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais de Contas conseguiram lançar luz a este problema. Então, o Executivo se movimentou, nós verificamos que essa questão entrou na pauta dos governos, o Legislativo passou a criar, então, comissões para avaliar. Os tribunais de contas, que não tinham um mecanismo de controle dessas obras paralisadas, iniciaram, então, em muitos desses tribunais de contas, a estabelecer critérios, inclusive painéis para acompanhamento dessas obras. E, em segundo lugar, se verificou que a paralisação das obras, na sua grande maioria dos casos, diferentemente do que se imaginava, não é culpa do judiciário e não é culpa dos tribunais de contas. Tá? Essas paralisações, elas têm ocorrido no âmbito da administração e não têm chegado sequer, e não têm ocorrido por decisão dos tribunais de contas e tampouco pelo judiciário. Entretanto, é um número significativo, importante para o país, inclusive para a retomada do desenvolvimento, e por isso compreendemos que nós, do judiciário, temos que fazer, dentro das nossas competências, o papel. E, para isso, a despeito dos esforços dos tribunais, há necessidade, como já foi revelado aqui, que os tribunais consigam, então, minerar esses processos, para que, juntamente com os tribunais de contas, possamos criar, então, algumas ações. Então, qual será, provavelmente, o encaminhamento? Nós vamos tentar concluir o diagnóstico, voltamos a insistir para que os tribunais, juntamente com a sua base, tente fazer esse levantamento o mais rápido possível. E qual é o objeto da pesquisa? Obras de infraestrutura, na área da saúde, na área da educação e também na área da segurança pública, obras de até R$ 1 milhão, paralisadas no valor de acima de R$ 1 milhão. Né? Esse assunto, grandes obras, ele será inserido dentro da taxonomia, né? E está sendo também elaborado o glossário. Então, pedimos que nas setoriais, né, da Justiça Estadual, da Justiça Federal e do Trabalho, as senhoras e os senhores, então, consigam, né, estabelecer, então, metas. Para esse ano, o que nós estamos pensando? Né? Metas para a identificação desses processos, e um trabalho intenso de tentativa de solução por meio de conciliação e mediação. E os tribunais de contas já se colocaram à disposição dos tribunais de justiça, regionais e do trabalho, para que, em conjunto, possam buscar soluções para essas obras paralisadas. Então, essa conversa já foi feita com todos os tribunais de contas e estarão à disposição da Justiça para que, nas tentativas de conciliação, de negociação ou até mesmo de mediação, os tribunais de contas possam apresentar elementos possíveis para uma melhor solução para esses casos. Né? Evidentemente, voltamos a insistir, o diagnóstico com a contribuição dos senhores será extremamente importante para que possamos fazer o batimento das informações do judiciário com os dos tribunais de contas, e cada tribunal vai estabelecer as suas estratégias para que, neste ano, se consiga buscar a solução por meio de conciliação ou de mediação. E, para o próximo ano, aqueles processos que não tiverem sido encerrados por meio da conciliação, por meio de acordo, né, que possamos, então, julgá-los o mais rápido possível. Então, essa meta dos julgamentos desses processos ficariam para 2020. Claro, isso não quer dizer que não se deva julgar esse ano, né, mas vamos tentar resolver por meio da conciliação e mediação, e os tribunais de contas também farão esse mesmo movimento lá dentro dos tribunais de contas. Né? Conselheira Iracema. Vou devolver, então, a coordenação
para a conselheira Iracema para o encerramento, então, do painel. Bom dia a todos e a todas. Especialmente, eu estou vendo muitos magistrados, principalmente, tenho que dizer, dos colegas do Ceará, e parabenizar a iniciativa do ministro Toffoli, juntamente com os conselheiros do CNJ, que tiveram essa iniciativa de fazer um diagnóstico de todos os problemas maiores do país, e com isso o judiciário, como bem disse o doutor Richard, dentro da sua competência, procurar melhorar e contribuir para as melhoras desses problemas das políticas públicas. Então, agradeço a oportunidade. Desculpa, eu tive que receber um telefonema aqui rápido. E dou um bom dia a todos e devolvo aqui a palavra para o encerramento do doutor Richard. Obrigado. No momento desfaz-se a mesa. Em instante será dada continuidade à programação. Solicitamos às autoridades que ocupem os lugares reservados à primeira fileira.